Sabe aquela ideia que parece ir contra a lógica, mas que, na verdade, é um atalho incrível para a gente crescer? Pois é, existe um princípio desses poderoso que pode acelerar nosso sucesso, nossa sabedoria, mas, precisa de coragem para aplicar. Bora entender que segredo é esse. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensa aí, quem nunca se apaixonou por um objetivo, ficou sonhando com o resultado final, mas, na hora do vamos ver, sentiu aquele ranço, uma aversão pelo processo para chegar lá? Sabe, querer ficar em forma, mas odiar a academia. Ou querer uma promoção, mas detestar o esforço extra. Essa desconexão é super, super comum. Olha, a fonte que a gente está analisando traz uma analogia que é, assim, perfeita. Imagina só a cena. Um menino de 12 anos, cheio de convicção, fala para todo mundo: "Eu amo futebol, vou ser jogador profissional." Ele vive para isso, sabe? Respira futebol. Só que aí vem o pulo do gato. Ele vira e confessa: "Pois é, mas eu odeio treinar." Bom, a conclusão é meio óbvia, né? Desse jeito, ele não vai ser jogador de futebol. Simples assim. E é aí que a gente chega no ponto central da nossa conversa. O que podemos chamar de paradoxo do amor. Porque na vida real, o amor e o ódio, eles precisam de alguma forma estar alinhados com as nossas escolhas. Não dá, simplesmente não dá para amar de verdade um resultado se a gente odeia com todas as forças o processo para chegar lá. É como se uma coisa anulasse a outra, sabe? E essa incoerência, essa falta de sintonia, aparece em todo canto. É tipo a pessoa que diz: eu amo ter saúde, mas odeia comer uma salada, odeia fazer exercício. Ou aquela que ama a ideia de um casamento, mas não suporta a intimidade, o compromisso do dia a dia. Tem também quem diga amar a Deus, mas detesta o momento da oração, da disciplina espiritual. Não funciona. As duas coisas têm que caminhar juntas. Tá, beleza. Então, qual é a chave? Como é que a gente alinha o que a gente quer com o que a gente faz para acelerar de vez nosso aprendizado? A resposta, olha só que interessante, pode estar numa sabedoria muito antiga. Mais especificamente, num versículo do livro de Provérbios que, nossa, guarda um segredo poderosíssimo sobre o conhecimento. Olha só o que diz. Quem ama a instrução, ama o conhecimento. Ok, até aqui tudo certo, faz todo sentido, né? Mas é a segunda parte que pega. Mas o que odeia a repreensão é um estúpido. Uau! Estúpido. É uma palavra bem forte, né? E com certeza foi usada de propósito para fazer a gente parar e pensar de verdade no que isso significa. Então vamos quebrar isso em partes para entender melhor. Primeiro, a gente tem a instrução. É o guia, o manual, o como se faz. Depois vem o conhecimento, que é o resultado, aquilo que a gente ganha quando segue a instrução. Mas aí tem o terceiro pilar, a repreensão. E esse é o mais difícil, mas ao mesmo tempo o mais importante. É o que funciona como um catalisador, que transforma simples instrução em sabedoria de verdade. Mas calma lá, o que é essa tal de repreensão? É importante a gente entender isso direito. Não estamos falando de humilhação, de ser xingado, nada disso. Repreensão aqui é o ato de ser corrigido, sabe? De alguém chamar atenção para um erro. É aquela crítica construtiva que, sim, é desconfortável, mas que desafia a gente, que nos refina e, principalmente, que impede a gente de ficar repetindo os mesmos erros de novo e de novo. Então, a escolha que todo mundo tem na vida fica bem clara aqui. De um lado, tem o caminho de odiar a repreensão, que leva, à estagnação, a ficar parado no mesmo lugar. Do outro lado, tem o caminho de aprender a amar a repreensão. E esse abre as portas para a sabedoria, para o crescimento e, olha só, para um sucesso muito, mas muito mais rápido. As consequências de cada escolha são bem óbvias, né? Ok? Isso tudo nos leva a uma pergunta que é bem lógica, né? Se a correção é tão poderosa assim, por que a nossa primeira reação, a nossa reação natural, é brigar contra ela? Porque é tão difícil para a gente, como seres humanos, aceitar quando alguém chega e aponta uma falha nossa. A resposta, claro, está dentro da gente. É o orgulho, a altivez. O medo de sair com as emoções feridas, sabe? A impaciência, o medo de ser contrariado, até a pura ignorância. Tudo isso cria uma barreira, quase que um muro instintivo. Ser contrariado mexe direto com o nosso ego, e a primeira reação é quase sempre rejeitar, fechar a porta para se proteger. O mecanismo psicológico por trás disso é fascinante. Pensa bem, quando alguém nos corrige, nossas emoções são diretamente desafiadas. Isso gera uma discórdia interior, sabe? Uma confusão mental, que dá uma vontade louca de sair correndo da situação.
É por isso que adolescente odeia levar a bronca dos pais. E, vamos ser sinceros, adulto também não gosta nem um pouco, né? Mas, se a gente conseguir passar por cima dessa resistência do ego, o prêmio do outro lado é simplesmente incrível. É aqui que a gente entra no que podemos chamar de princípio da aceleração, o verdadeiro atalho para a sabedoria. E aqui está o ponto central de tudo. Aprender a amar a repreensão pode acelerar o nosso crescimento em, pasmem, até 10 vezes. É isso mesmo, 10 vezes. Pense em qualquer área. Aprender a investir, pegar firme na academia, melhorar um relacionamento, ter alguém experiente corrigindo a gente é um acelerador que não tem comparação. Olha, a comparação entre os dois jeitos de aprender na vida é chocante. De um lado, a pessoa pode passar, 40 anos aprendendo na base da tentativa e erro, apanhando da vida, como se diz. E uma hora ela chega lá. Ou ela pode passar 5 anos sendo corrigida de propósito, por mentores, por gente que sabe mais, e chegar no mesmo nível de sabedoria. A diferença de tempo é brutal. Essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. A repreensão protege e acelera. Pensa nisso. Ela tem um benefício duplo. Primeiro, ela nos protege de cometer erros lá na frente, o que poupa dor, poupa prejuízo, e ao mesmo tempo ela acelera, pisa no acelerador do nosso progresso. Protege e acelera. Fantástico. Com essa ideia na cabeça, a gente pode começar a olhar para a crítica de um jeito totalmente diferente. Não como um ataque pessoal, sabe? Mas sim como uma das formas mais profundas de cuidado, de investimento que alguém pode ter pela gente. E chegamos aqui no que talvez seja a ideia mais poderosa de todas. Para pensar um pouco. Uma pessoa só tem o trabalho de chamar a atenção de outra quando ela ainda se importa, quando ela ainda vê potencial ali, quando ela ainda considera aquela pessoa. O esforço de corrigir é um sinal de que ainda existe esperança, de que ainda existe um investimento no futuro daquela pessoa. E a outra face da moeda é igualmente verdadeira. Quando um chefe, um pai, uma mãe, um mentor para de corrigir alguém, não é porque a pessoa ficou perfeita, não. Muitas vezes é porque já desistiram dela. O silêncio, nesse caso, não é paz, é abandono. É o sinal de que não acreditam mais que vale a pena gastar tempo e energia naquele crescimento. E para a gente fechar, fica uma reflexão final, para cada um pensar com calma. Quem, na vida, tem permissão para nos corrigir? Na carreira, na família, entre os amigos? Quem são as pessoas que têm essa liberdade de apontar os nossos erros? Cultivar esses relacionamentos e, principalmente, aprender a amar essa correção, esse pode ser o grande segredo para destravar um crescimento que, até então, parecia impossível.